pessoal, estamos começando o nosso 5º podcast Prof de Fito, com o tema Lignina na soja, sua importância nos mecanismos de defesa e proteção de planta. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. A lignina é um composto estrutural presente nas plantas que contribui para a rigidez celular e defesa contra patógenos. A sua síntese pode ser estimulada por indutores de resistência, fortalecendo as barreiras físico-químicas da planta. E pode ser utilizada como uma estratégia promissora no manejo integrado de doenças. E é nesse contexto que o nosso 5º podcast Prof de Fito recebe o Diego Romero. O Diego, ele é biólogo e engenheiro agrônomo, com mestrado em ciências biológicas e doutorando em agronomia, na área de produção vegetal. Atualmente, ele atua como engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado. Diego, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Agradeço muito ao seu apoio e a sua participação e deixo aqui aberto para que você converse com o nosso público. Oi, Cris, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com você e também compartilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho sobre esse assunto de lignificação em plantas, né? Com certeza, esse conteúdo aí vai trazer muito conhecimento para os nossos ouvintes e vai auxiliá-los nessas tomadas de decisão relacionada à defesa da planta, né? Perfeito. Então, com a sua expertise, o seu conhecimento, com certeza vai ter muito a contribuir aí para o pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigado. Nesse sentido, Diego, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória acadêmica. Você é biólogo, engenheiro agrônomo, explica pra gente aí. Cris, na verdade, eu falo que jamais eu imaginaria ser engenheiro agrônomo. Quando eu estava ali no ensino médio, eu sempre falava que queria fazer medicina. Nada a ver com o assunto, né? Daí, fui tentando, fui fazendo cursinho e tal. Daí, eu lembro que eu estava na metade de um cursinho, né? O extensivo que a gente fala. Daí eu falei, acho que eu já estou cansado, não sei se eu vou conseguir fazer medicina. Vou tentar biologia. Daí passei no vestibular, na época eu tinha feito para engenharia mecânica também, nada a ver com o assunto, consegui entrar. Só que eu falei, vou cursar, né, biologia e enquanto isso eu vou estudando para medicina. Mentira, entrei no curso, eu sempre tive um lado muito de preciosismo, né, de querer estudar, fazer certinho. Daí comecei o curso, não estava gostando. Né? Todo curso tem aquela parte de introdutória, né, que a gente não se localiza muito ali. Comecei o curso, eu falei, cara, será que eu vou ter que voltar, né, pro cursinho, enfim. Fui pro 2º ano. Comecei a disciplina de bioquímica de plantas. Começou a me interessar, né, entrou na parte vegetal e sempre surgia dúvidas, né, durante a disciplina ali. E todo final de aula eu questionava meu professor, como que funciona isso na planta e tal. Até que um dia ele falou assim, Diego, não sei a resposta dessa sua pergunta. Só que eu acho que você deveria vir para o meu laboratório para pesquisar sobre isso. Daí ficou aquele pontinho de interrogação. Será que eu vou? Será que eu não vou? Enfim, iniciei a iniciação científica no Laboratório de Bioquímica de Plantas. Fiquei por 3 anos fazendo iniciação científica nisso, sempre com a parte de soja, campo experimental. Por ser biólogo e o laboratório ser composto por muitos biólogos, não tinha essa parte de campo, e eu sempre me interessei também por essa parte de campo. Então, na época, eu entrei no laboratório, a linha de pesquisa do professor era lignificação, parede celular vegetal. Tinha 2 abordagens, tanto modular a lignina para a produção de etanol de 2ª geração, depois eu entro um pouquinho nesse assunto, e também um outro caminho, induzir lignificação em planta. Todos os estudos eram voltados mais para a parte de etanol de 2ª geração. Daí eu vi aquilo lá, meu orientador falou, que tal fazer um projeto em cima disso? Eu comecei a trabalhar em cima disso. Meu trabalho de conclusão de curso de Ciências Biológicas foi em cima disso também. Nesse tempo, a gente descobriu, né, que tinha uma molécula que aumentava ali o conteúdo de lignina em raiz de soja. Daí eu cheguei para meu orientador e falei assim, e se a gente aplicasse via foliar? Né, tem uma aplicação a mais, né, na agricultura. A gente fez um teste quando a soja estava em R5.1 no enchimento de grão e a gente obteve um aumento ali de 20%, 30% de aumento do teor de lignina no tegumento do grão.
Nisso entrou parceria público-privada e a gente começou a desenvolver. Só que eu nunca tive, talvez eu nunca pensei em fazer pós-graduação até então. Meu orientador, de novo, na época, falou assim, e aí, vai fazer o mestrado? Daí eu falei, será? Porque assim, Cris, meus pais, eles concluíram até o ensino fundamental. Eles não tiveram a cultura de estudo, né? E nunca eles falaram assim, não, você vai fazer graduação, pós-graduação, porque não era da realidade deles. Daí eu cheguei, no momento eu pensei, nossa, mas mestrado, né? Será que eu sou capaz de fazer tudo isso e tal? Fiz a prova, consegui passar ali e entrei para o laboratório na pós-graduação. Durante o mestrado, né, pesquisando já a fundo, qual que era a aplicação, posicionamento, se isso virasse um produto um dia. Será que o produtor ia aplicar isso no vegetativo, no reprodutivo? Qual que era o posicionamento? Como entrou parceria também privada junto com a universidade, o objetivo da dissertação na época foi essa. Qual que é o posicionamento? Que época que a gente aplica? Fui fazendo os experimentos a campo, avaliações e tudo mais. A resposta continuava de aumento de lignina na planta em diferentes estágios, seja vegetativo, seja reprodutivo, tinha esse aumento de lignina. E eu brinco que até um dia eu fui apresentar os resultados, né, para a empresa parceira e me questionaram na época. Falaram assim, você é agrônomo? E eu era biólogo, né? Estava fazendo o mestrado em ciências biológicas. Eu falei, não, sou biólogo, né? Todo empolgado, assim. Daí até me questionaram, poxa, deveria ser agrônomo, né? Você está trabalhando em cima disso e tal. Daí aquilo ficou, né, na cabeça. Eu falei, cara, será que eu vou ter que ser agrônomo? Será que eu vou fazer vestibular de novo? Será que eu vou precisar disso? Daí fiquei com aquilo na cabeça. Só que daí também começou a surgir a dúvida, porque toda vez que eu ia para campo surgia, né, dúvidas ali e eu tinha que ficar recorrer, né, a professores da UEM. Como que faz isso? É por conta disso. Daí eu parei para pensar, eu não tinha aquele conhecimento técnico da agronomia, né? Porque não é o objetivo do curso de ciências biológicas. Daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer vestibular de novo. Prestei o vestibular de novo na Universidade Estadual de Maringá, entrei e do meio do mestrado, né, iniciei a segunda graduação. Defendi o meu mestrado, meu orientador de novo, e aí, vamos fazer doutorado? Então eu falei, meu Deus, será que dou conta, né? Graduação, doutorado. Só que sempre ele foi muito tranquilo e sempre me apoiou bastante nisso. E ele falou, Diego, eu sei que você vai dar conta, vai para cima, faz sim. Então ele sempre me apoiou, né? Então eu sou muito grato a ele por isso também. Iniciei o doutorado, só que daí em agronomia. Eu brinco que na época ele não era nem afiliado ao programa de agronomia. Eu falei, professor, vou fazer só se for na agronomia. Ele foi lá e se afiliou ao programa para me orientar por lá, para eu continuar no laboratório dele. Então, mais uma vez, sou extremamente grato por ele. Daí, novamente, a parceria continuava, né? Eu começava ali de novo, outros posicionamentos dentro da cultura da soja, né? Do indutor de lignina. E acabei, né, a graduação nesse tempo, no finalzinho do doutorado, e estou para defender aí o doutorado em agronomia. Então, assim, de medicina foi para atuação em agronomia. Bacana, que história, hein? E nesse sentido, né, assim como outros ex-alunos já vieram aqui, estão para vir, é uma satisfação tê-lo como ex-aluno aqui, saber da sua trajetória, saber que está tendo sucesso na vida profissional. Isso, para mim, me deixa muito orgulhosa, né? Esse projeto ele tem me dado essa possibilidade de rever meus ex-alunos, saber que eles estão bem colocados no mercado de trabalho e conhecer um pouco mais sobre a vida deles, Bacana, né? isso. E nesse sentido, Diego, explica pra gente como que foi essa finalização aí, porque quando eu te conheci, você estava fazendo a disciplina de fitopatologia na graduação, estava no doutorado para defender, né, nessa correria toda. Como que foi essa finalização aí entre a graduação e a pós-graduação e a entrada no mercado de trabalho? Perfeito, Cris. Não foi fácil, né, conciliar graduação e pós-graduação. Todo mundo pergunta, nossa, como você fez isso? É possível? É possível. Só que você também tem que abrir mão de muita coisa, né? Vida social, família, para quem tem esse apreço, esse carinho, né, por família. Eu tenho, né? Então, para mim foi muito difícil. Finalizei a graduação, né, toda aquela parte de estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso, disciplina do doutorado ao mesmo tempo. Então, e nesse processo, né, nesse finalzinho, eu já
fiquei ali, né? Meu orientador, como sempre, ele foi retomando a minha vida e falou assim, e aí, vamos fazer um pós-doc só que fora do Brasil? Eu falei, professor, é tentador, só que eu preciso viver outra coisa no momento, né? Quem sabe um dia, né? A gente nunca pode falar nunca. Mas eu falei, eu acho que eu preciso, né? Eu fiquei 10 anos na universidade. Então, eu preciso vivenciar um pouco esse mundo privado também, né? Como que acontece isso lá fora, esse trabalho? Porque a gente fica dentro de um laboratório e eu falo que às vezes a gente não desenvolve muito aquela habilidade humana, né? De conversar com pessoas. E quando a gente vai para o comercial, a gente aprende a conversar, trabalhar em grupo. Então, é totalmente diferente. Então, é um aprendizado muito grande também, né? Então, a gente não pode falar que o aprendizado é só o teórico. Não, com pessoas também é extremamente válido. Concluindo a graduação, eu vi a necessidade de já pensar. Estou terminando o doutorado também. E aí, já que eu quero iniciativa privada, vou começar a me candidatar, né, para algumas vagas. E aí, me candidatei para várias vagas, participei da seleção de algumas, né? E acabou que dando certo. Fui chamado, né? Foi um processo seletivo bastante, assim, extenso. E no final deu tudo certo e estou atuando na área de desenvolvimento de mercado. Que bom. E nesse sentido, em relação ao desenvolvimento pessoal, né, que você bem Perfeito. colocou aí, no último podcast com o Luciano Moraes, a gente discutiu sobre isso, a importância do profissional ele ter o seu conhecimento técnico, né, na agronomia, mas ele também precisa se desenvolver pessoalmente, porque ele vai ali lidar com pessoas, ele vai lidar com o homem do campo, com colegas da área, com consultores, né? Então, isso é muito importante para o seu desenvolvimento. O network é essencial, né? Para que você consiga se destacar no mercado de trabalho, né? E nesse sentido, além desse desafio, porque esse imagino que tenha sido aí, então, um desafio para você. Nesse mercado de trabalho, você já encontrou alguns outros desafios? E como que você tem lidado aí com esses desafios? Cris, eu acho que o maior desafio, né, até falo para os meus superiores sempre isso, que por conta de ter ficado 10 anos na instituição, esse desenvolvimento aí, pessoal, né, lidar com pessoas hoje ainda é o meu desafio no sentido de saber que existe um mundo diferente, né, da pesquisa. Então, aquela interação, às vezes você acha que está atrapalhando em conversar, e não. Você tem que fazer isso, conversar, dialogar. Né? Ainda mais o produtor, ele está interessado pelo seu conhecimento. Exato. Ele quer que você contribua com ele, assim como ele também vai contribuir muito com você. Exato. E às vezes não é só a parte técnica ali conversar com o produtor. Ele quer falar da vida. Né? E às vezes a gente acha, não, eu vou ser invasivo, eu vou atrapalhar. E não, a realidade é essa, né? Nós somos humanos, a gente gosta de se comunicar. Né? Então, o desafio sempre é esse, tentar melhorar a comunicação, desenvolver, conversar com pessoas. Eu acho que isso é o principal desafio. E mesmo se um dia eu atingir ali quase um máximo de desenvolvimento, eu acho que a gente sempre vai ter que desenvolver. Com certeza. É importante, né? Imprescindível aí para a gente viver na sociedade, Perfeito. Né? Em sociedade. Como ser humano, não tem né? como, E nesse sentido, vamos partir agora, então, um pouco para a parte técnica. Perfeito. Que você bem aí trabalhou no seu doutorado, a lignina. Explica para o nosso ouvinte o que é a lignina, qual que é o papel da lignina na planta e quais são as partes da planta, no caso da soja que você trabalhou, a gente pode focar mais aí, quais são as partes da soja que tem maior teor de lignina? Perfeito. A lignina, de uma maneira bem simples, ela é uma molécula que dá sustentação para a planta, né? Partindo para algo um pouquinho mais técnico, o pessoal fala assim, lignina é uma proteína? Não. Lignina é um carboidrato? Não. Lignina ela é um ácido nucleico, né, que forma um DNA? Não. Lignina é uma molécula fenólica. Então, é uma outra classe de molécula. Da mesma forma que uma sequência de aminoácido vai formar uma proteína, uma sequência de moléculas fenólicas, que a gente chama de monômeros, que pode ser de diferentes tipos, vai formar uma lignina. Então, no caso da soja, a planta toda tem a lignina nela, claro, só que é onde concentra a maior teor de lignina, que a gente até quantifica isso no laboratório, no caule, né? Justamente para dar essa sustentação para a planta.
Curiosamente, a raiz, ela apresenta maior teor de lignina do que uma vagem, né? Porque ela tem que romper ali barreiras do solo, né? Então tem que ter, não pode ser uma estrutura tenra ali. Então tem que ter lignina para justamente perfurar esse solo, né? E alcançar ali profundidade para absorção de água e nutrientes. Sim, com certeza. E de maneira geral, qual que é a importância da lignina para a planta, né? A lignina, ela está associada com a defesa da planta. Então a gente sabe, né, isso tem na literatura, já é bastante explorado, que materiais, né, por exemplo, vou citar a soja. Soja com teor de lignino mais elevado, né, de lignina mais elevada, o ataque de pragas e doenças é bem menor. Então, hoje tem até aquele fenômeno de quebramento da haste que está acontecendo na região do Mato Grosso, ali em Lucas do Rio Verde. Teve uma época que o pessoal estava bastante curioso. Será que é lignina? Será que não é? Em alguns estudos prévios, em algumas regiões, descartaram a possibilidade de ser lignina. Só que em uma retomada de estudos, até feito por mim mesmo no laboratório, em coletas, em parcerias, em outras regiões, nós vimos que sim, pode estar também associado. Porque a lignina é algo mais complexo do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma soja A e uma soja B com o mesmo teor de lignina, as duas. A lignina da soja A ela pode ser mais resistente do que a da soja B. Por quê? A lignina é formada por essa sequência de moléculas que eu falei para você, né, de monômeros. Só que, imagina só, monômero X, Y e Z. Às vezes, por ter mais X e Y, vai dar uma lignina mais resistente do que a outra. Então, materiais com o mesmo teor de lignina total pode ter comportamento de resistência completamente diferentes. Então, a lignina vai atuar aí para acamamento. Então, cultivares, seja de soja, arroz, enfim, qualquer cultura. Quanto mais lignina, menor a porcentagem de acamamento, redução de pragas, doenças. Tegumento de soja, que tem maior quantidade de lignina, fica mais resistente à colheita mecanizada, ao quebramento. Então, assim, é uma infinidade de soluções aí a quantidade de lignina para a planta. Com certeza. É um mecanismo de defesa da Exato. planta, né? O processo de lignificação, em que vai dificultar, no caso da fitopatologia, no caso de fitopatógenos, vai dificultar desde o processo de penetração Perfeito. até o processo de colonização, que a gente chama dentro da fitopatologia, que nada mais é do que o micro-organismo se espalhar dentro do tecido do hospedeiro, né? Exatamente. Então, se isso é dificultado, eu acabo limitando aquele micro-organismo ali a um determinado local. E outro ponto importante é que a lignificação, ela também pode ocorrer sobre as estruturas do patógeno. Então, ele Exato. consegue limitar aquele micro-organismo para que ele não aumente na planta, não aumente na área, a intensidade, a severidade da doença não Exatamente. cresça. Isola o patógeno, né? Isso, então é um mecanismo assim muito eficiente, é muito lindo da gente ver, né, essa eficiência em relação à defesa da planta, que pode ser tanto por ela mesma, quanto estimulada, como no seu caso, você está ali estimulando a planta por um indutor que você está aplicando. Mas, naturalmente, ela também tem esse mecanismo que pode ser ativado a partir da interação patógeno-hospedeiro e é muito eficiente. Exato. E uma coisa bastante curiosa, Cris, que eu sempre falo, se nós pegarmos, né, a evolução das plantas, desde lá de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, se nós lembrarmos de como é uma briófita, é uma planta ali rasteira que não chega a porte elevado, bem rasteira. Por que acontece isso? Para começar, o transporte de água é lento, é de célula a célula, porque não tem vasos condutores de seiva. E não tem lignificação para suportar vaso condutor de seiva se tivesse. A partir de pteridófitas, que as plantas têm o vaso condutor de seiva, né, já começa a deposição de lignina, ela consegue ter um porte maior. Se nós lembrarmos das gimnospermas, que alcança aí 20, 30, 50 metros de altura, como que essa água chega até 50 metros? Por conta que tem um tubo dentro dela, né, que é o vaso condutor de seiva, que vai levar essa água até lá, e tem resistência nesses tubos, né, que é a lignina. Então, a gente só tem a vegetação como hoje, né, a evolução das plantas, também graças à lignina. Sim, olha, então
No caso, quando eu soube da sua tese, né, eu sempre tive o olhar fitopatológico, né? Aham. E pensando na parte da fitopatologia, imagina você estimular a planta a aumentar o seu processo de vignificação. Isso é muito vantajoso e isso com certeza você vai depois mostrar, conversar e explicar para a Aham. gente os seus resultados, o que você já consegue ter, né? Com certeza isso reduz a aplicação de agrotóxicos, né? Porque Aham. se eu estou estimulando a planta a ativar mecanismos de defesa e esses são eficientes, eu vou utilizar um fungicida como um complemento, mas não Exato. como um fator principal, Perfeito. né? Porque esse processo é um processo muito eficiente, né? Perfeito, Cris. E nesse sentido, já chegando aqui então para os resultados da sua tese, o que você pode contribuir para a gente? O que você pode contar para a gente? Eu Aham. sei que nem tudo vocês podem, né? A Claro. gente pode divulgar enquanto não publicou o trabalho, mas dos seus resultados, o que você pode compartilhar para a gente? O que Claro. você viu dentro da sua pesquisa relacionada à produção de lignina e ao estímulo, né? Que no caso foi um estímulo externo. Como que foi essa pesquisa e como que vocês estão colhendo esses frutos, esses resultados? Perfeito, Cris. A descoberta dessa molécula, na época, não foi por mim, né? Foi por um professor do laboratório. Como que surgiu essa ideia? Ele pegou um extrato de gramínea, né? Aquela palhada que fica no campo, né? Depois de colheita, fez um extrato disso e fracionou, né? Passou num como que chama? Num HPLC, né? Um cromatógrafo, e viu, né, que tinha uma concentração muito alta de uma molécula. Enfim, só para acelerar o processo, eles descobriram qual molécula era, isolaram, né, compraram essa molécula e fizeram os primeiros testes, né? Como eu disse lá no comecinho, primeiro foi feito em hidroponia, aumentava o teor de lignina em raiz, daí depois lá do meu mestrado e doutorado, que eu fui ter a ideia, junto com o orientador, de aplicar via foliar para um dia, quem sabe, virar um produto e chegar até o produtor. Porque a pesquisa, né, a gente teve um investimento na nossa pesquisa, né? Então, nada mais justo que a gente voltar esse investimento para a sociedade, né? Então, os primeiros testes foi foliar, né? Ali em R5, quando eu estava na primeira graduação ainda. E quando começou o mestrado, aí foi o posicionamento, né? Aplicar no vegetativo, reprodutivo e tudo mais. No doutorado foi uma extensão do mestrado, e não só em saber o aumento de lignina, mas o que será que mais provoca na planta. Então, fizemos alguns testes, aplicamos... no doutorado, eu apliquei em todos os estádios da soja, menos na colheita, claro, né? Porque daí não tem o porquê. Mas, assim, praticamente morando no campo, né? V2 aplica, V3 aplica, R1 aplica, R2 aplica. Então, em todos os estádios. E a gente vê, Cris, como um resumão dos resultados, que não importa qual estádio eu aplico na planta. Se eu aplico em V3, uma comparação, eu vou ter aumento de lignina em folha, raiz, caule, e mesmo as estruturas que não foram formadas ainda, elas vão vir mais lignificadas. Outro ponto importante, por exemplo, se eu aplico ali em R3, que é o canivetinho, início da formação das vagens, aumenta a lignina em tudo, só que potencializa o maior conteúdo de lignina na vagem. Quando eu aplico em R5.1, que está formando o grão, aumenta a lignina em tudo também, mas o maior teor de lignina é aumentado no grão, no tegumento do grão. Então, a gente vê que é como se fosse um dreno no momento da aplicação. Só que em muitos casos, a gente vê, por exemplo, esse caso de quebramento da haste que aconteceu bastante no Mato Grosso. Na safra passada, aqui no Paraná, onde eu estava realizando o experimento, a gente viu que também aconteceu, claro, em pequena proporção, mas também aqui no Paraná. Depois que eu vi que aconteceu na área do experimento, eu falei, gente, eu preciso avaliar isso, né? A lignina está relacionada à resistência, acamamento. Fui na área, eu fiz um teste. Algumas plantas estavam quebradas, outras não. Mas o que eu fiz? De uma maneira assim, bem prática, né? Peguei no ápice ali da planta, curvei ela rente ao solo. Em todas as parcelas, né? Com repetições, dentro de cada parcela repetições também. E vi que as plantas que receberam o indutor de lignificação no vegetativo diminuíram aí a quebra em 40% a 50%. Nas que eu apliquei o indutor de lignina ali já em R5, R6, não vi diferença. Por que disso? Eu apliquei enquanto a planta estava em pleno desenvolvimento.
Então, ali estava acontecendo multiplicação celular, divisão, né? Crescimento e a deposição da lignina. Então, esse caule ele já veio mais resistente do começo. Lá em R5, R6, a planta já estava formada. Então, o incremento que não foi suficiente para evitar um quebramento da haste, que ainda ninguém sabe direito o que é esse quebramento da haste, né? Então, a gente vê que os nossos melhores resultados, até em produtividade, é no vegetativo, em V3, V6. Claro, temos resultados também no reprodutivo, mas os melhores são no vegetativo. Isso é muito interessante, Cris, porque facilita a entrada do produtor no campo, né? Às vezes ali em V3, V4, o produtor entra com herbicida, né, pós-emergente. O produtor vai entrar no reprodutivo ali com fungicida, também dá para entrar com o produto. Então, assim, a ideia foi sempre pensar no posicionamento. Que época que acontece, né, o aumento de lignina e quando que eu posso entrar para aproveitar também a entrada do produtor. Sempre pensando já no produtor. Sim, com certeza. Então, com os resultados obtidos, a princípio, o ideal é que essas aplicações elas ocorram na fase vegetativa da planta. Isso. Na verdade, Cris, é aquilo. O meu foco é aumentar o teor de lignina no tegumento do grão. Eu indicaria R5. O meu foco é prevenir né, deixar um caule mais resistente para prevenir um acamamento, talvez, vegetativo. Então, depende do objetivo, né? A gente consegue posicionar de maneira diferente. Entendi. E em relação a pragas, doenças, vocês não chegaram ainda a realizar experimentos ou já começaram? Como que tá? Eu, em especial, não, mas só que outros companheiros lá do grupo de pesquisa fizeram, né, o doutorado nisso e viram, né, fizeram tanto a aplicação isolado quanto reduzindo ali 50% da dose de fungicida com o indutor de lignina e obtivemos sucesso também. Com certeza, era-se de esperar, né? E com esses resultados obtidos, qual que é o impacto que vocês estão aí imaginando em relação ao manejo de pragas e doenças com esse indutor? A gente acredita, né, que aquilo que até você comentou agora há pouco, sobre o impacto e dose de defensivos, né, no caso de fungicida, porque essa molécula, Cris, a própria planta produz ela. Então, Você só está ativando, né? Exato, Estimulando a gente está ela. estimulando. E a quantidade que a gente coloca em campo também é muito baixa. Então, a gente acredita que você desencadeia um processo dentro da planta, né? Você ativa e deixa ela trabalhar, né, para você. Então, a gente acredita, né, que fica em algum momento a agricultura mais sustentável, né? Não precisa usar essa quantidade de herbicida. A gente está lutando para conseguir, para ter menos impacto, né? Com certeza. E é um produto para revolucionar o mercado, né? Perfeito. Assim como a gente está cada vez mais buscando um controle com biológicos, né? O uso de tecnologias como drone para melhorar a eficiência na tecnologia de aplicação, um produto que estimula a indução de resistência da planta, fazendo com que ela mesma se defenda, produzindo ou ativando os seus mecanismos. Exato. É muito eficiente, é muito proveitoso, né? É o que a gente mais precisa e deseja dentro da fitossanidade, da fitopatologia, Exato. né? Eu penso assim, você quer eliminar todos os fungicidas? Jamais. Eu acho que não tem nem como fazer isso. Mas é agregar, para a gente sempre ter uma agricultura melhor, mais sustentável e qualidade e segurança alimentar, né? Que é o mais importante. Com certeza. É aquele sistema que a gente fala. O ideal é o manejo integrado, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio, porque todos os métodos de manejo, eles são eficientes e vão ser necessários em algum momento, né? Se eu utilizar de forma equilibrada, eu não vou perder nenhuma molécula, eu não vou quebrar nenhuma resistência, né? E eu vou conseguir ter ali um período de vida maior dessas técnicas, né? E com certeza resultados melhores, mais eficientes, né? E que afeta direto a produtividade, o bolso do produtor, o custo de produção, né? O custo de produção e a nossa saúde, a saúde do consumidor, né?
Com certeza. E, nesse sentido, esses resultados, eles já geraram um produto? Vocês estão em teste ainda? Como que esse conhecimento aí, ele tem avançado? O produtor já está sabendo dessa novidade? Porque isso aí é muito importante para o produtor também, né? Na verdade, Cris, a gente já fez o depósito da patente, né? Só que ainda para virar um produto mesmo, precisa de mais testes, né? Para realmente, de fato, somar com o produtor. Mas, com certeza, acredito que será promissor, porque até agora, pelo menos, não conheço no mercado que exista, né, com esse foco. Então, o primeiro de tudo, a gente nem visava virar um produto, era mais pela pesquisa mesmo, né? Mas depois do potencial, a gente foi vendo. Eu falo que de uns anos para cá, essa parte da lignina está sendo bastante falada. Até então, parece que não era. Quando houve esse quebramento da haste, primeira coisa que falaram, nossa, ou é doença, é lignina, será que tem as duas coisas ao mesmo tempo? Não se sabe ainda, né? A gente está pesquisando, mas com certeza a gente acredita que vai chegar no produtor, sim. Com certeza. E isso vai, inclusive, impactar situações, a problemas relacionados não só a estresses bióticos, como a bióticos Com também, certeza. né? Então, como que você vê essa contribuição do estímulo à produção, à ativação da lignina na planta relacionada a estresses ambientais, além dos estresses causados por micro-organismos? Perfeito. A lignina, ela é muito dinâmica, porque até no nosso laboratório mesmo, uma aluna que fez o TCC na época com a gente, né, o trabalho de conclusão de curso, ela viu que em ambiente de seca ou em ambiente alagado, altera o teor de lignina na soja. Então, se tiver temperatura muito alta ou condição de alagamento, o teor de lignina vai ser reduzido. E isso faz com que aumente a incidência de pragas e doenças. Então, às vezes, o produtor está lá, temperatura alta, nossa, está com bastante praga. Por quê? Sabe que aconteceu ao acaso? Tudo tem um porquê. Outra coisa também que impacta bastante na produção de lignina é o uso de glifosato. Por exemplo, o produtor entra ali em V3, V4, aplica o glifosato na soja, né, para controlar alguma planta que escapou ali da dessecação. Por mais que a soja é RR, o conteúdo de lignina é afetado. Por quê? A lignina ela tem como precursor um aminoácido aromático. E se a gente lembrar de como atua o glifosato na soja, né, qual que é o mecanismo dela, o glifosato ele inibe a atuação da enzima EPS-PS, que é a enzima da via do shikamato. Essa via vai originar ali os aminoácidos aromáticos, que está totalmente ligado com a via de lignina. Por mais que o gene ali que vai formar, né, a enzima EPS-PS de menor afinidade com o glifosato, ainda tem alguma ligação, algum escape e tem essa redução de aminoácido aromático, né, comprovado pela pesquisa, e a lignina também é diminuída. Então, com o próprio manejo, né, a utilização do glifosato, já tem a redução de lignina. Então, temperatura alta pode diminuir lignina. Alagamento também pode. Uso de glifosato, de herbicidas, também pode. Então, tanto o fator biótico quanto o abiótico pode impactar na lignina e diminuir a produtividade do produtor lá no final. E o produtor, às vezes, não consegue enxergar isso porque ele não tem um lado a lado, né, na propriedade dele. Então, ele fala assim, produziu bem esse ano, mas poderia alcançar o teto, o potencial genético da soja, né, que é muito alto, poderia ser melhor. Sim, e sabendo que esses fatores vão acabar influenciando na redução da lignina, eu tenho alguns fatores que o produtor lá no campo pode fazer que estimule o aumento dessa produção de lignina? Vocês já chegaram a ver alguma coisa relacionada a isso ou apenas aplicando esse indutor que vocês estão trabalhando? Na verdade, não, Cris. Claro, o indutor ele tem a capacidade ali de produzir 20, 30 ou mais por cento de lignina na planta, né? Muito mais. Só que o próprio manejo de fertilidade, de micronutrientes, está totalmente associado com a lignificação. Se a gente pensar em boro, cobre, zinco, eles são ativadores ali da via, ativadores enzimáticos da via. Então, se o produtor deixou de fazer uma aplicação de boro, não vou fazer essa safra, ele já pode estar reduzindo o teor de lignina e pode ter que gastar mais do que o boro na aplicação de fungicida. Então,
só micronutriente já é um exemplo que ele pode estar fazendo para aumentar o conteúdo de lignina e, consequentemente, maior resistência da planta dele. Com certeza, nossa, que interessante. E tem alguma relação aí que vocês têm visto entre o teor de lignina e a necessidade do uso de defensivos agrícolas? Então, a gente ainda não fez esse teste. Claro, teve esse teste inicial, né, com aplicação em conjunto com fungicida. A gente viu que chegou quase a mesma proporção, reduzindo a dose, né, do fungicida. Só que ainda a gente não pode afirmar, não, pode diminuir 70% de fungicida. Não, a gente acredita que se não reduzir, né, a dose, mas pelo menos assim, não vai continuar, melhorou 80%. A gente vai conseguir alcançar 100% não acredito em 100%, né, de redução de doença ali, mas a gente vai conseguir chegar, né, num patamar bem bacana para o produtor. Bem então, expressivo. Assim, né? A gente não está aqui para tirar o fungicida totalmente, né, mas sempre agregar para trazer um melhor custo-benefício aí para o produtor. Sim, aumentando a lignificação, provavelmente vocês consigam reduzir a quantidade de aplicações de entrada, né? Não Exatamente. zerar, mas... Ou até mesmo alcançar maior porcentagem de sanidade ali da planta, que o fungicida talvez sozinho não consegue. Também. Ou dependendo da situação, né? Não chegue a um estresse maior na planta, né? Não chegue a uma severidade maior, porque ele vai não só proteger o processo evitar o processo de colonização da planta, como pode lignificar as estruturas do patógeno e ainda por cima pode reduzir, diminuir aquela transferência de nutrientes, de água que o patógeno tanto quer e está ali parasitando a planta, né? Exato. E numa dessa, Cris, se o produtor aplica ali no vegetativo ainda, quando chega no reprodutivo, que geralmente é na onde o dano é maior, essa planta já está mais resistente. Sim, então, naturalmente. Às vezes, com uma aplicação de fungicida já resolve, né? Então, são resultados muito promissores. São coisas aí que a gente ainda tem que pesquisar muito. Com certeza. Mas é o que a gente estava aqui, inclusive, conversando nos outros podcasts, né? A agronomia, ela é muito dinâmica, formada por diversas áreas. O engenheiro agrônomo pode atuar em diferentes áreas, né? E ainda é um campo muito vasto, que tem possibilidade de pesquisa, né, para várias áreas, para várias situações. E isso é que vocês não chegaram a pesquisar especificamente ali determinada praga, determinada doença, né? Exatamente. Mas isso abre um leque gigantesco. E outras culturas, né? Não só a soja. É, isso mesmo. Bom, nesse sentido aí, nós já vamos finalizando o nosso podcast de hoje. E com a sua experiência, com o que você tem vivenciado, quais são os avanços recentes na pesquisa relacionada à lignina na soja e a relação com a defesa da planta? Como que a gente pode ver essa perspectiva futura? Quais são as pesquisas futuras que vocês enxergam aí a partir dos resultados da sua tese? Uma coisa que o pessoal está questionando bastante, né, é a questão do baixo teor de lignina que está vindo no tegumento do grão das sementes hoje. Com o melhoramento, né, vão colocando várias tecnologias ali e vão deixando de lado algumas coisas, né, no melhoramento genético. E a gente vê que cada dia que passa, o teor de lignina no tegumento do grão, né, principalmente, está menor e, consequentemente, da planta de soja também. Então, isso já é um efeito que pode gerar mais impacto, tanto em acalmamento quanto em doença. Então, assim, eu não sei como que está ainda a questão do... Poxa, vamos ter que voltar no melhoramento? Está dando problema já? Esse caso do quebramento é um alerta, não só para a lignina, mas para várias coisas, né, para a gente começar a tomar cuidado com isso. Mas eu acredito que em algum momento a gente vai ter que voltar, falando em soja, claro, né? Vai ter que voltar a falar, opa, acho que a lignina é tão importante quanto uma tecnologia RR, uma tecnologia Enlist, Extend, enfim. Acho que em algum momento a gente vai ter que voltar a olhar para isso, porque a gente está deixando características originais, né, da planta da selvagem ali, que são extremamente importantes, que em algum momento vai fazer falta.
Sim, com certeza. O controle genético, dentro da fitopatologia, ele é o controle ideal, que a gente mais prioriza, o que a gente mais deseja, né? Mas com melhoramento, realmente, nem sempre você consegue ter tudo, nem sempre você Exatamente. consegue ter a produtividade, a resistência à praga, doenças, né? Algumas condições, características agronômicas, muitas das vezes acabam sendo perdidas, né? Exato. E o produtor, na sua ânsia de se produzir, acaba muitas das vezes não conseguindo utilizar essa possibilidade porque não tem alguma característica desejável ali que não foi atingida, né? Ou ela é muito produtiva, mas não tem determinada característica agronômica que é importante, ou ela tem aquela característica agronômica importante, mas ela é menos produtiva do que uma suscetível e compensa manter a suscetível, né? A gente tem essas Exato. situações. No caso, teve um híbrido de milho, que ele era muito produtivo, entrou cigarrinha, não importava. Ele era muito produtivo, mas com cigarrinha não ia para frente. Então, é um já que deixou de lado aí nas lavouras, né? Com E no certeza. caso da soja, acredito que pode acontecer a mesma coisa. Ah, pode ter um potencial muito produtivo, mas está quebrando haste, está tendo muita incidência de doença. Então, é um ponto para a gente pensar. No caso da banana, foi uma situação semelhante também. Quando surgiu a cigatoca negra, se testou variedades tolerantes, existentes, e algumas que apresentavam aí um efeito positivo em relação ao manejo dessa doença, não tinha uma característica agronômica aceitável pelo consumidor, que era a palatabilidade. Então, o consumidor acabava não aceitando aquela banana porque ele não gostava do sabor. Então, não adianta o produtor produzir aquela variedade se não vai vender, né? Por mais que ela fosse resistente, tolerante à cigatoca negra, o produtor não conseguia utilizar ela em campo porque ele ia acabar perdendo ela na gôndola do mercado. Exatamente. Então, a gente tem algumas situações aí para realmente colocar na balança e ver se compensa ou não, mas que é uma área também de grande importância dentro da agronomia, é o método ideal, que mais a gente queria ter. Exato. Né? Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. E junto com as outras técnicas, a gente segue aí manejando as doenças, as pragas e aumentando a produtividade agrícola. Exatamente. Né? Bom, então nesse sentido, Diego, agradeço muito a sua participação. Mais uma vez, agradeço o seu apoio. Com certeza aí a sua experiência, os resultados da sua tese abriram muitos caminhos aí, trouxeram muito conhecimento a quem está nos ouvindo, né? E eu gostaria agora de, além de te agradecer, deixar aqui aberto para você colocar mais alguma contribuição, alguma coisa que a gente não discutiu, que você queira complementar. Fique à vontade. Não, beleza, Cris. Primeiramente, né, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. É muito bom compartilhar, né, esse caminho durante esses 10 anos de pesquisa, porque é muito bacana para quem está começando agora a agronomia também, né? Porque às vezes a pessoa está terminando um doutorado, parece que é fácil. Não, todo caminho ele é árduo, né? Não é fácil, tem que estudar. E o conhecimento, dinheiro a gente pode perder, né? Agora, conhecimento a gente vai levar até o último dia de vida nosso. Então, é extremamente importante para todo mundo que eu tenho oportunidade de falar isso, eu falo. Quer investir em alguma coisa? Invista em conhecimento, porque isso ninguém tira de você. Então, mais uma vez, obrigado, né, por estar compartilhando aqui. E espero que a lignina, de certa forma, chegue cada dia mais, né? Não só no meio científico, no meio técnico, mas também para o produtor, que seja tão... Da mesma forma que o produtor fale de adubação, herbicida e fungicida, de uma maneira simples, em algum momento ele também fale sobre lignina de maneira simples, né? Para alavancar, né, essa importância da lignina para as plantas em geral, especialmente aqui no nosso comentário, para as lavouras, né, para as plantas de interesse econômico. Com certeza, excelentes explanações. Muito obrigada, viu, Diego? Eu que agradeço, Cris. E para você que nos acompanha, espero que o nosso podcast de hoje tenha contribuído muito para a sua carreira e para o agronegócio. Curte, compartilha, comenta aqui quais são os profissionais do agro que você quer ver no nosso podcast ou quais são os assuntos que você gostaria de ouvir
para que a gente consiga trazer esses profissionais e esses assuntos para o nosso podcast. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço.